Nesse vídeo eu quero abordar essa questão do bem e do mal. Eu acredito que todo mundo já se perguntou, com relação às coisas de Deus, não é? Você pensando na existência de Deus, né? Enquanto você não tem essa convicção da existência de Deus, eu acho que todo ser humano um dia se perguntou, poxa vida, se Deus é bom, né? Como a Bíblia diz que Ele é bom e Ele o é, mas a gente observa na nossa vida prática a existência do mal. Então a gente vê esse paradoxo na nossa vida, de um lado o bem e de outro lado o mal, né? Da mesma forma que os seres humanos, né? Todos nós, tem entre nós aqueles que praticam o bem, aqueles que praticam o mal. Então são aqueles que se tornam bons e aqueles que se tornam maus, né? Então existe esse paradoxo, essa dicotomia, né? Existem essas duas opções, e é isso que eu quero refletir. A pergunta que a gente um dia se fez é: se Deus sendo bom, como é que existe o mal? Como é que Ele permitiu a existência do mal? A resposta para isso é muito simples, se você começa a entender os propósitos de Deus. O propósito de Deus maior é levar você e eu para viver com Ele na eternidade. Só que a sua palavra, a Bíblia, nos revela que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então Ele nos deu uma vida que tem um período de 70, 80, 120 anos, né? Depois de Noé, Deus estabeleceu o limite para o homem de 120 anos. A esperança média de vida hoje está em torno de 70, 80 anos, alguns vivem um pouco mais. Ou seja, essa vida, né, quando a gente costuma dizer limitada ao sul pela mãe, ao norte pela morte, nós temos um período que nós vivemos nesta vida que antecede essa vida eterna com Deus. E é aqui que Deus escolheu, predeterminou, através do seu aforismo supremo: não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, não é? A salvação para nós, todos nós pecamos, diz a palavra de Deus, então todos nós um dia praticamos o mal. E a resposta a essa questão, por que é que Deus então permitiu a existência de um protagonista como Satanás, que é inimigo das nossas almas, durante esse tempo de vida, para tentar a cada um de nós, tentar nos influenciar para que nós venhamos a nos tornar pessoas do mal, praticando o mal? Por que Deus permitiu isso? Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança com, palavra-chave, liberdade de escolha. Livre-arbítrio é a resposta. Como é que você vai escolher entre duas coisas se só existisse uma coisa? Se só existisse o bem, como é que o homem teria condições de optar entre o bem e o mal? E é disso que se trata. É uma escolha que é feita por mim e por você, ou várias escolhas, uma série de escolhas. A cada dia nós temos que escolher o que fazer nas nossas vidas. E aquilo que nós fazemos, a palavra de Deus diz que, eu vou entrar num outro vídeo a respeito da semeadura, que é a causa e efeito, as consequências daquilo que a gente faz, e a Bíblia diz que só tem dois tipos de semente, ou dois tipos de semeadura: aquele que semeia no espírito, ou aquele que semeia na carne. Eu vou entrar mais fundo nesse outro vídeo a respeito disso. Mas as nossas escolhas diárias vão determinando a nossa vida, vão transformando o nosso caráter, que é o objetivo maior. A Bíblia nos diz que Deus, Ele quer imprimir em nós o seu próprio caráter divino. Em primeiro lugar, através da presença do Consolador, do Espírito Santo, do Paracleto na nossa vida. Aquele que realmente nos ajuda e nos faz vencer o mal. Cada um de nós hoje
quando nós nos aproximamos de Deus, entregamos a nossa vida a Ele, a Jesus, quando nós confessamos que nós cremos que Jesus é Deus, que Ele morreu, foi ressuscitado pelo próprio Deus e hoje está assentado à direita de Deus no céu, de onde Ele reina soberano. Se nós cremos nisso, com a nossa boca confessamos, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e Ele começa a nos capacitar para nós podermos fazer as nossas escolhas no sentido de Deus, no sentido da vontade de Deus, no sentido do bem. O propósito de Deus é que o fruto do Espírito de Deus apareça nas nossas vidas durante esse tempo e que ele se solidifique, que isso se torne em nós algo tremendamente arraigado pela experiência nesse mundo, para que durante toda a eternidade nós possamos viver na plenitude e na convicção das escolhas que fizemos. Tá bom? Pensa a respeito disso, que isso possa ser incorporado ao teu imaginário cristão, que você entenda que o bem e o mal fazem parte do plano de Deus para edificar a tua vida e trazer para você liberdade, poder sobre o mal e vitória sobre o próprio inimigo, o protagonista dessa vida que nós levamos aqui, o principal talvez, né, que é o inimigo das nossas almas. Com certeza Deus é o protagonista maior, mas em segundo lugar, com certeza, é o próprio Satanás, que tem um objetivo só: destruir aquilo que Deus ama. Tá bom? Espero que você me veja num próximo vídeo, reflete sobre isso e a gente vai continuar falando a respeito das verdades bíblicas e daquilo que eu tenho em mim como imaginário cristão, da maneira que eu enxergo na minha vida a revelação da parte de Deus. Até o próximo vídeo então.